E nós queremos orar neste momento. Se você tem um pedido de oração, quer escrever, escreva. Se não escreveu, eu vou pedir que Deus olhe e leia o pedido que você tem na sua mente, a sua necessidade neste momento. Vamos nos ajoelhar e vamos conversar com Deus. Pai querido que estás nos céus, humildemente nos ajoelhamos na tua presença para te adorar. Já estamos nas primeiras horas do sábado. O sábado já começou, o dia do Senhor, o dia da comunhão, o dia do descanso, o dia do refrigério espiritual, e o Senhor preparou bênçãos especiais para este dia. E eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha conceder a bênção especial sabática para estes que vieram em busca da bênção. O Senhor sabe o que vai na mente de cada um, Pai. As necessidades, as angústias, as doenças, as dificuldades. E eu peço que em nome de Jesus, Senhor, derrame a tua bênção sobre esta pessoa que está clamando pela fé. E em nome de Jesus, clamando a bênção do Pai Celestial. Perdoa os nossos pecados. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Atende também os nossos queridos irmãos e amigos que estão através da internet assistindo e participando desta oração. Que eles também sejam agraciados com a tua bênção. Derrama o Espírito Santo sobre o estudo da tua palavra nesta noite, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós prometemos dar ontem e não pudemos dar, mas queremos dar hoje o cheque de $1.000. Se eu não puder dar hoje, eu vou continuar prometendo amanhã o cheque de $1.000 para aquele que me trouxer um verso da Bíblia, um texto da Bíblia, não precisam 2 ou 3, basta um verso da Bíblia que mande guardar o domingo, que seja um mandamento para guardar o domingo. Porque nós sabemos, na Bíblia, já lemos dos 10 mandamentos com vocês, um a um, que Deus manda guardar o 7º dia da semana, o santo sábado, já desde o Jardim do Éden. Mas considerando que o mundo todo guarda o domingo, o mundo todo, diria mais de 90% da população mundial, descansa no domingo. Existe um outro dia santificado também, que é o dia da sexta-feira. A sexta-feira é um dia santificado pelos muçulmanos, pelos islâmicos, seguidores de Maomé. Então, queridos, o cristianismo é a maior religião do mundo. E mais de 90% do cristianismo observa o primeiro dia da semana, domingo. A segunda maior religião do mundo é o islamismo, que santifica a sexta-feira. Então percebam que as duas maiores religiões do mundo, o cristianismo e o islamismo, observam dias diferentes. Primeiro dia da semana, observado no cristianismo. E a sexta-feira, santificada no islamismo. Agora percebam que no meio dos 2 falsos dias de adoração, no meio dos 2 falsos dias santificados, existe o verdadeiro dia santificado por Deus, que é o 7º. Será por quê que o 7º está no meio da sexta-feira, entre a sexta-feira e o primeiro dia da semana? Por que que ele está ali espremido no meio dos 2 dias santificados pela maioria do mundo? O que você pensa sobre isso? Eu tenho uma dica para dar para você. A verdade e a mentira andam próximas. Nunca procure a mentira longe da verdade. O que é falso está sempre perto do verdadeiro. A nota falsa é muito próxima da verdadeira. O dia falso de adorar e de descansar e de santificar, sexta-feira e primeiro dia da semana, estão ali encostadinhos no 7º, espremendo o 7º dia. Porque a Bíblia não manda santificar a sexta-feira. A Bíblia diz que sexta-feira é o dia da preparação para você poder descansar no sábado. Agora, queridos, como e por que o mundo começou a guardar o domingo? O primeiro dia da semana. Vocês sabem que Deus tem um dia sagrado, chamado na Bíblia de o sinal de Deus entre ele e o seu povo. E eu quero ler com vocês Ezequiel capítulo 20. Abra a sua Bíblia.
em Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, Antigo Testamento. Vou te dar a página. Capítulo 20, página 564. Página 564 do Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. Abra sua Bíblia. Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. Deus escolheu um dia para ser o sinal de autoridade dele sobre o seu povo. Qual é o sinal de autoridade que Deus tem de que Ele é o Criador e Ele é o dono de todas as coisas? E ele colocou este sinal entre Ele e o seu povo. Vejam qual é este sinal. Ezequiel capítulo 20, o verso 12. Leiam comigo em voz alta. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Deus colocou o sábado como sinal entre ele e o seu povo. Qual é o sinal de que você é adorador do Deus Criador dos céus e da terra? Qual é o sinal? O sábado. Se alguém disser, mas eu quero adorar o Deus Criador dos céus e da terra, mas eu quero santificar o primeiro dia da semana, eu diria, não dá. Não dá. Porque quem santifica o primeiro dia da semana está rejeitando a semana da criação. Quando você rejeita a semana da criação, você rejeita Deus como Criador. Para adorar o Criador dos céus e da terra, eu tenho que aceitar a semana da criação do jeito que Deus fez. A primeira semana, Deus criou, padronizou e passou para toda a humanidade. E Ele fez do sétimo dia o memorial da criação. O monumento da criação é o sétimo dia. É o que comemora semanalmente Deus como Criador dos céus e da terra. A Igreja Adventista do sétimo dia pode ser chamada de o maior movimento criacionista do mundo. O maior movimento criacionista do mundo. E qual é o maior movimento evolucionista do mundo? Se a Igreja Adventista é o maior movimento criacionista do mundo, o que significa isso? Movimento criacionista. É um movimento que crê, que prega, que ensina de que Deus criou céus e terra numa semana literal de 7 dias. Aceitando o relatório de Gênesis capítulo 1. Isto é criacionismo. Agora, o que é evolucionismo? É dizer que Deus não criou o planeta Terra na semana da criação mencionada na Bíblia. Isso nunca existiu. Isto é mentira. E de que o mundo surgiu de uma grande explosão. Isto é evolucionismo. Agora, queridos, qual é a forma de rejeitar a semana da criação? Não guardar o sábado. É impossível você falar, não, eu sou criacionista, eu só não guardo o sábado. Não, você não é criacionista. Como você diz, eu aceito o que Deus fez no primeiro dia, que é a luz. Eu aceito o que Deus fez no segundo dia, que é a expansão, céus e os mares que ficaram embaixo. Eu aceito. Eu aceito o que Deus fez no terceiro dia, a terra, as flores, as frutas. Eu aceito o que Deus fez no quarto dia, sol, luas e estrelas. Eu aceito o que Deus fez no quinto dia, aves e peixes. Eu aceito o que Deus fez no sexto dia, todos os animais. Eu aceito também o homem que Deus fez no sexto dia. Eu aceito a mulher que Deus fez no sexto dia. Eu só não aceito o que Deus fez no sétimo dia. Queridos, ou você aceita a semana da criação, e Deus então é criador na sua vida, ou você rejeita a semana da criação e Deus não é criador na sua vida. Existe um verso na Bíblia que chama você e eu para adorarmos Deus como Criador dos céus e da terra. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 14 e o verso 6. Veja aí, na página 208 é a página. Apocalipse capítulo 14, o verso 6,
página 208. Vamos ler, lá no último livro da Bíblia. Olhem na Bíblia, me acompanhe. Se eu estiver lendo errado, você pode me chamar a atenção. Mas se eu estiver lendo o que está escrito, diga amém e aceite a palavra de Deus na sua vida. Ok? Vamos ler então, página 208, capítulo 14, verso 6. Leiam comigo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Pergunto, meu irmão, meu querido amigo, como eu posso adorar o Criador dos céus, da terra, das fontes das águas? Como eu posso adorá-lo sem aceitá-lo como Criador? Porque aqui diz, verso 7, leia de novo. Dizendo em grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Está falando da semana da criação. Este chamado, este apelo divino para que o mundo todo o adore, é para que o adore como Criador dos céus e da terra. Porque se não adorarmos a Deus como Criador dos céus e da terra, se nós rejeitarmos a criação de Gênesis capítulo 1, Deus não aceita a nossa adoração. Porque Ele colocou um sinal. Vamos voltar agora para Ezequiel capítulo 20, lá onde nós estávamos. Voltando para Ezequiel capítulo 20, lá onde estávamos, na página 564. 564 do Antigo Testamento agora, Ezequiel capítulo 20, verso 12. Deus colocou um sinal entre ele e o seu povo. O povo de Deus, que adora o Criador dos céus e da terra, está marcado com um sinal. Está identificado com um sinal. E este sinal é algo visível, porque é um dia da semana. Um dia da semana que reflete o poder criador de Deus. Vamos ler de novo o verso 12, capítulo 20, verso 12, página 564. Leiam comigo. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Interessante que quando eu peço, vamos ler juntos, vocês não leem. Vocês entenderam quando nós dissemos, vamos ler juntos? Será que dá para ler? Vocês têm medo de ler? Vamos ler juntos? Verso 12? Senão nós vamos ficar lendo o verso 12 aqui, quantas horas? Não é? Vamos ler de novo. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Há diferença, sim, quando eu leio e quando nós lemos. Porque se a sua boca não fala o que o seu coração acredita, você não acredita. Vou repetir. Se a sua boca não fala o que o seu coração acredita, é porque você não acredita. Porque daquilo que o coração estiver cheio, a boca fala. Então não venha me dizer, não, eu tenho vergonha, não sei ler bem. Tudo isso é desculpa furada. Jesus quer que você confesse com a sua boca aquilo que você crê na mente. Crê na mente, confessa com a boca. Por isso diz agora no verso 20, irmãos. Na mesma página. Capítulo 20, verso 20 agora. Vamos ler. Santificai os meus sábados, por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Está claro qual é o sinal que Deus colocou entre ele e o seu povo? Sábado. Quando eu venho à igreja e santifico o sábado, de pôr do sol a pôr do sol, sexta-feira ao pôr do sol, até o pôr do sol de sábado, santifico as 24 horas deste dia, eu estou dizendo ao mundo todo que Deus é criador dos céus e da terra. Nós somos contra o evolucionismo e que nós viemos do jardim do Éden, feitos à imagem de Deus. Não viemos do jardim zoológico,
criados à imagem de chimpanzés e orangotango. É essa mensagem que você está passando para o mundo quando você respeita o dia do Senhor. Quando você coloca a sua melhor roupa e vem para a igreja no sábado e as pessoas observam, quando as pessoas no seu trabalho percebem que você não está no trabalho no sábado e todos perguntam, cadê o fulano? Todos dizem, ele guarda o sábado, ele não vem sábado. Mas por que ele guarda o sábado? É porque ele disse que Deus é o Criador dos céus e da terra. E Deus escolheu o sábado para ser o dia sagrado, o sinal entre ele e o seu povo. Por isso ele não está aqui sábado, ele foi para a igreja. Você está dando um testemunho, você está pregando de que Deus é o Criador dos céus e da terra. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é o maior movimento criacionista do mundo. E o maior movimento evolucionista do mundo, onde está? Todos os outros cristãos e não cristãos que observam o primeiro dia da semana, eles fazem parte do movimento evolucionista, mesmo que dizem que não fazem. Não, eu não faço. Faz sim, porque só existem duas teorias. Existe a teoria do criacionismo e do evolucionismo. Ou você é de uma, ou você é de outra. Não, eu não sou de nenhuma das duas. Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Se você me negar diante dos homens, eu também te negarei diante do meu Pai. E quando nós não aceitamos Jesus como Criador dos céus e da terra, nós estamos confessando o seu nome ou negando o seu nome? Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus o Filho. Não foi Deus o Pai, foi Deus o Filho quem criou todas as coisas. Mas e o Deus Pai? Estava junto com o Filho. Façamos o homem à nossa imagem. Ali estava o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem colocou a mão na massa? Ou melhor, quem colocou a mão no barro e criou Adão? Foi o Filho. O Filho é aquele que executa as ordens da divindade. O Filho é quem executa as obras e os planos e os projetos da divindade. Por isso, quando Jesus veio à terra, João diz lá, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E no capítulo 1 de João, verso 2, diz, todas as coisas foram feitas por Ele. Capítulo 1 de João, verso 2. Todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que foi feito se fez sem Ele. E Ele se fez carne e habitou entre nós. O Pai e o Espírito Santo criaram todas as coisas através do Filho. Queridos, Ele é o Criador. Por isso Ele respeitou o sábado, porque Ele mesmo estabeleceu o sábado como dia sagrado. Agora, por que todos guardam o domingo então? Queridos, o primeiro dia da semana começou a ser guardado como dia do sol, Sunday, dia do sol. Vocês sabem que os romanos, no Império Romano, eles rejeitavam o cristianismo e tinham uma religião chamada mitraísmo. E eles adoravam vários deuses, cada dia da semana eles adoravam um deus diferente. A semana dos romanos tinha esse nome. Sunday, primeiro dia. Monday, segundo dia. Tuesday, terceiro dia. Wednesday, quarto dia. Thursday, quinto dia. Friday, sexto dia. Saturday, sétimo dia. Cada dia da semana era dedicado à adoração de um Deus. Sunday, dia do sol. Era o maior Deus deles, o sol. Portanto, eles dedicaram o primeiro dia da semana ao sol. Monday, dia da lua. Ou seja, eles também adoravam a lua. Tuesday, dia de Marte. Então, eles adoravam Marte no terceiro dia. Wednesday, dia de Mercúrio. Adoravam Mercúrio, o deus Mercúrio. Para eles, todos esses nomes eram deuses. Planetas que eram deuses, não é? E o quinto dia, Thursday, eles adoravam quem? Júpiter. Júpiter. E o sexto dia, Friday, eles adoravam Vênus. E o sétimo dia, Saturday, eles adoravam Saturno. Queridos, isso já era praticado em Babilônia antes de Jesus nascer. Séculos e séculos desde que Babilônia foi fundada. E quem fundou Babilônia foi Nimrod. Nimrod era filho de Cusi. Cusi era filho de Noé.
aliás, neto de Noé. Noé teve Sem, Cão e Jafé. Cusi era filho de Cão, neto de Noé. E Cusi era pai de Nimrod. Nimrod fundou Babilônia e construiu a Torre de Babel em rebelião contra Deus. Nimrod foi um grande rebelde que se levantou contra Deus. E ele disse, eu vou construir uma cidade onde será o meu governo. E aqui nós vamos guardar o dia do sol. O povo de Deus guarda o sábado, o 7º dia, mas nós aqui vamos guardar o dia do sol, o primeiro dia da semana. Desde o tempo em que Babilônia foi fundada, o domingo, o primeiro dia da semana, é adorado como dia do sol. Agora, queridos, quando a igreja cristã foi fundada por Jesus, Jesus que nasceu da bendita Virgem Maria, viveu na terra, a Bíblia diz em Lucas capítulo 4, verso 16, que ele tinha por costume guardar os mandamentos de Deus, porque ele todos os sábados estava na igreja. Lucas 4, 16, era o hábito, era o costume de Jesus estar na igreja aos sábados. Ele fundou uma religião que guardava os mandamentos de Deus. E a religião cristã continuou guardando os mandamentos de Deus no 1º século, no 2º século, no 3º século. Mas quando chegou no 4º século, 4º século foi do ano 300 ao ano 400. Este é o 4º século. Surgiu um imperador, quem dominava o mundo naquele tempo era o Império Romano. Lembram-se? O Império Romano dominava o mundo. E o imperador de Roma era Constantino. Constantino era pagão, mas ele percebeu que o império estava passando por um mau período, estava em baixa, e ele queria restaurar a força do Império Romano, e então ele disse, nós vamos parar de perseguir os cristãos, porque no 1º, 2º, 3º século, o Império Romano só perseguiu e matou cristãos, só perseguiu e matou cristãos, e não adiantou nada, porque os cristãos, quanto mais mártires morrem, mais cristãos nascem. E o cristianismo estava dominando o Império Romano, embora estivessem sendo perseguidos e mortos. Então Constantino disse, eu vou parar de matar os cristãos, eu vou me converter para o cristianismo, e convertendo-me para o cristianismo, eu vou fazer do cristianismo a religião do Estado, a religião do Império. Isso aconteceu em 313. Em 313, quando Constantino se tornou imperador de Roma, ele proclamou a sua preferência pelo cristianismo, a sua conversão. Na realidade, ele nunca se converteu. Foi só uma jogada política. Político daquele tempo não era diferente dos políticos de hoje. Sabem? Vocês já descobriram quando um político está mentindo? Eu descobri como saber quando um político está mentindo. Vocês observem, quando ele começa a mexer com a boca, é porque ele está mentindo. Naquele tempo, Constantino enganou o povo. Ele se proclamou cristão. Mas ele trouxe para dentro do cristianismo o dia que ele guardava no paganismo. Qual era o dia que ele guardava na religião? O mitraísmo, a religião do Império Romano, ele guardava o domingo, era o dia santo, dia do sol, Sunday. E ele trouxe isso para dentro do cristianismo, dizendo, olha, nós vamos guardar o domingo porque Jesus ressuscitou domingo. Mas na realidade ele queria juntar os pagãos e os cristãos fazendo uma igreja só. Ele juntou pagãos e cristãos e fez uma igreja só. Até então os cristãos estavam sendo perseguidos. Sabe onde é que os cristãos adoravam a Deus no tempo antes de Constantino? Adoravam nas grutas, nas cavernas, nas catacumbas de Roma, subterrâneas. Eles adoravam a Deus escondidos, porque eram caçados como malfeitores. Agora ele falou, não, mas os cristãos serão perseguidos. Os cristãos agora saiam das cavernas, os cristãos agora saiam das catacumbas, eles agora podem adorar a Deus nas catedrais. Constantino transformou as catedrais pagãs em catedrais cristãs. Até o tempo de Constantino, os cristãos adoravam a Deus escondido. Ou nas casas de família, não tinham templos. Mas de Constantino para frente, os cristãos passaram a ter templos.
a maior construtora de templos foi a mãe de Constantino, Rainha Helena. Rainha Helena começou a construir templos, templos e templos. Foram os primeiros templos cristãos. Só que, nesses templos cristãos, tinham imagens. Eles pegaram as imagens pagãs e trocaram o nome. Pegaram os deuses e imagens, ídolos pagãos, e colocaram nomes cristãos. E os cristãos agora começaram a venerar as imagens. Eles pegaram o dia que eles guardavam no paganismo e transformaram num dia sagrado no cristianismo. A primeira lei dominical, decreto dominical, impondo o domingo como dia de guarda, foi no dia 7 de março do ano 321. 7 de março do ano 321. Isso você tem na Bíblia que nós demos para você. Lá no final tem uma cópia do quê? Aqui atrás tem uma cópia de todas as palestras. Aqui tem uma cópia de todas as palestras, você pode recapitular e reestudar isso em casa. Foi o primeiro decreto dominical, 7 de março de 321. Constantino fez um grande mal para a igreja cristã, queridos. Em 321 ele introduziu o quê? Sunday, como dia sagrado no meio do cristianismo. Ele era o imperador de Roma. E o bispo de Roma, a maior igreja cristã era em Roma. A maior cidade do mundo era Roma. Então o bispo de Roma era importante, porque ele era bispo da maior cidade do mundo. E o bispo de Roma queria estar bem com o imperador de Roma, porque ele ganhava presentes, ele ganhava, não é, muita coisa. Então ele, para agradar o imperador, ele aceitou as mudanças. Em 321 foi introduzido o domingo, dia do sol. Em 325 foi introduzida a festa de Ishtar. Quem era Ishtar? Ishtar era a deusa da fertilidade de Babilônia. A deusa da fertilidade de Babilônia, ela era adorada na mesma data em que a Páscoa é comemorada hoje. Quando você percebe que o mundo está comemorando a Páscoa, a Semana Santa, lembre-se que esta data não é a data da Páscoa da Bíblia, é a data, sim, da festa da fertilidade de Ishtar, deusa Babilônia, lá em Babilônia. 321, Constantino colocou o quê? O dia de domingo, Sunday. Em 325, ele decretou o quê? A festa de Ishtar como sendo o dia da Páscoa. E em 330, ele colocou o aniversário do Deus Sol, que é 25 de dezembro, colocou como sendo o aniversário de Jesus. Quando aconteceu isso? Em 330. Estão percebendo a sequência? 321, 325, 330. Tudo mentira. Tudo enganação. Em 321, colocaram Sunday como dia sagrado. E não é o dia sagrado. Na Bíblia é o 7º dia, o sábado. Em 325, colocaram a festa de Ishtar como uma festa bíblica. Mas esta não é a festa, a data da Páscoa, segundo a Bíblia nos ensina. E em 330, colocaram 25 de dezembro como aniversário de Jesus e o mundo acreditou. E o mundo acreditou tanto que celebra até hoje 25 de dezembro como sendo o aniversário de Jesus. Mas Jesus não nasceu 25 de dezembro. Quem nasceu foi o Deus Sol de Babilônia, chamado Tamuz. Queridos, toda essa enganação foi passada de igreja para igreja. E não só a igreja romana, mas também todas as igrejas evangélicas e protestantes também estão aceitando o paganismo que foi introduzido no cristianismo. Percebam, queridos, Deus tem um sinal de autoridade entre ele e o seu povo, é o sábado. O anticristo também tem um sinal de autoridade entre ele e o seu povo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, vejam aqui. Apocalipse capítulo 13, vamos ler na página 208. Página 208. Apocalipse capítulo 13, página 208. Vamos ver o verso 8 e o verso 9. Verso 8 e o verso 9.
Todos estão me acompanhando aí? Vamos ler agora em voz alta, verso 8 e o verso 9 da página 208. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem vai adorar o anticristo? Todos aqueles que não têm o nome aonde? No livro da vida. Todos os que não têm o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro adorarão o anticristo. Este poder representado aqui em Apocalipse 13 por um animal que surgiu do mar. O animal que surgiu do mar é chamado de anticristo. E todos o adorarão. Agora vejam, na mesma página 208, lá embaixo, verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Deus tem uma marca, Deus tem um sinal. Qual é? O sábado. Eu inventei isso ou eu li com vocês o texto da Bíblia que diz que o sábado é o sinal de Deus? Eu inventei ou eu li na Bíblia? Li na Bíblia a palavra de Deus. Deus tem um sinal, uma marca, que mostra que Ele é criador dos céus e da terra. O anticristo também tem uma marca, tem um sinal, que mostra que Ele tem autoridade sobre a terra. Agora vamos ver aqui, verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. 666. O número 6 é um número legítimo quando nos leva para o número 7. Você está contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando o 6 nos leva para o 7, é um número legítimo. Mas quando o 6 não nos leva ao número 7, quando depois do 6 vem outro 6, e depois do segundo 6 vem outro 6, é uma rejeição completa de Deus como Criador dos céus e da terra, porque o 7 representa Deus como Criador dos céus e da terra. Está claro isso, meu irmão? Deus está sendo rejeitado pelo anticristo como Criador dos céus e da terra. E como eu provo na Bíblia que ele está sendo rejeitado? Porque ele rejeita o número 7. Por isso a característica do anticristo é 666. O número 6 se torna falso quando não nos leva ao 7. O poder religioso na terra que impõe o primeiro dia da semana como dia sagrado, Sunday, rejeita o dia 7º como dia do Senhor. É um poder religioso. Hoje, o mundo religioso cristão, romano e evangélico, todos estão homenageando o primeiro dia da semana como dia sagrado. Eles estão se curvando diante do 666. E Deus está dizendo, se alguém receber este sinal, o que vai acontecer com ele? Vamos ler então, na mesma página, 208. Vejam aí, vamos ler agora o verso 9. Página 208 agora, o verso 9, mas do capítulo 14. Capítulo 14, verso 9. Todos acharam? Leiam comigo. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do quê? Do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Queridos, qual é a advertência de Deus para aqueles que receberem a marca do anticristo? Será atormentado com fogo e enxofre. Você quer ser atormentado com fogo e enxofre? Eu não quero. Eu quero receber a bênção de Deus. Eu quero viver na presença de Deus.
Eu quero receber o selo do Deus vivo na minha testa. Eu não quero receber a marca da besta na minha testa. Eu não quero receber o sinal do anticristo na minha testa. Eu quero receber o selo do Deus vivo. E Deus tem o selo do Deus vivo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, meu querido irmão, aí bem pertinho da página onde você estava, página 204. Página 204. Veja aí o selo do Deus vivo. Página 204, capítulo 7. Verso 3. Leiam comigo. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Deus tem um selo? Tem um selo. Ele vai selar aonde? Na fronte, os seus filhos e filhas. E agora vejam o verso 4. Então ouvi, não é? Ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos de Judá. Vejam o verso 2, irmãos. Verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Deus tem um selo, chamado selo do Deus vivo. É o sinal de Deus, é o selo de Deus, que é o sábado. Quem salva é Jesus, meu querido irmão. Mas todos os que são salvos por Jesus, Ele coloca um selo neles. Os que são verdadeiramente salvos pelo sangue de Jesus, recebem uma marca. E a marca é aquele dia que glorifica a Deus como Criador dos céus e da terra. Você se torna um criacionista. Num mundo evolucionista, você salvo pelo sangue de Jesus, você se torna um criacionista. Porque você começa a pregar ao mundo que Deus é o Criador dos céus e da terra, e Deus fez todas as coisas numa semana literal de 7 dias. O sinal do Deus vivo, o selo do Deus vivo. Eu quero receber este selo de Deus na minha testa. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas, queridos, depois de salvos pelo sangue de Jesus, a única coisa que eu posso fazer é retribuir a salvação em obediência. Pedindo a Deus que me ajude a obedecer. Pedindo a Deus que escreva os mandamentos dele no meu coração, na minha mente. Isso o Espírito Santo faz. Escrever os mandamentos de Deus na nossa mente. Por que o povo guarda o domingo? Porque existe um mandamento na Bíblia? Não, não existe. Por isso nós vamos continuar sorteando aqui e oferecendo o cheque de $1.000 por toda a eternidade, irmãos. E ninguém vai ganhar. Porque não existe um verso na Bíblia que mande guardar o domingo. Mas existe sim um mandamento que manda guardar o sábado. Ah, mas é difícil, pastor. Queridos, andar no caminho estreito sempre foi difícil. Para andar no caminho largo, tudo ajuda, não é? É ir a favor do vento, é nadar a favor da correnteza, tudo ajuda. Andar contra o vento, ou nadar contra a correnteza, tudo é mais difícil. É andar no caminho estreito. Mas Jesus Cristo diz: eu te ajudarei, eu te sustentarei. Jesus segura você, Jesus capacita você com o poder do Espírito Santo. Eu quero orar neste momento a favor de todos aqueles que querem ser filhos e filhas de Deus, remidos pelo sangue de Jesus, e querem que Deus marque a sua vida com este sinal sagrado, que é o 7º dia da semana, sinal de Deus entre Ele e o seu povo. Você quer? Você levante a sua mão e eu vou orar por você. Aleluia! Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus da eternidade, Jeová eterno, estamos na Tua presença dizendo que nós aceitamos o sinal que o Senhor colocou entre o Senhor e o Teu povo. Queremos que o Senhor assinale a nossa testa com o selo do Deus vivo e que o Senhor nos dê o caráter de Jesus. O Senhor nos dê a mente de Jesus, o temperamento de Jesus, para que Jesus habite em nós através do Espírito Santo. Faze-nos proclamadores, testemunhas Tuas, de que o Senhor é Criador dos céus e da terra, e ninguém mais é Criador, só o Senhor. Pai eterno, salva o Teu povo, registra no livro da vida a nossa decisão, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor.